quem é porque, na verdade, a gente também tem que começar a pensar que o transporte público é para todo mundo. E você tem que... As pessoas têm que sair da sua origem e ir para o seu destino de uma forma confortável e razoável, senão elas vão optar pelo carro, elas vão gastar um dinheiro, elas vão comer um pouco menos, não vão ir no cinema, para poder ter um carro, para poder fazer o que elas precisam fazer, para realizar suas atividades cotidianas. Então, eu acho que, do ponto de vista assim, é muito válido desde que tenham integração, desde que sejam políticas integradas. Agora, a questão do VLT ela é muito polêmica, eles estão falando de monotrilho, né? É uma questão muito polêmica. Por quê? Pelo tipo de intervenção ser muito impactante para a cidade com poucos benefícios. É tipo minhocão. E ele não é um sistema que tenha uma flexibilidade operacional. Bom, você já vai criar aquela ponte enorme, você tem até problemas relacionados à segurança, de você ter uma emergência em cima da ponte, e existem várias questões. E os benefícios que trazem em termos de capacidade não são tão maiores do que se você fizer um sistema, por exemplo, de ônibus bem dimensionado e que possa... Você está criando até uma estrutura isolada da cidade que não vai trazer benefícios ali para o chão, entendeu? Então, de repente, por que não se pensa um sistema de transporte que possa interferir também no crescimento e que nos permita até aplicar novas políticas de uso do solo para rever os usos, para poder induzir novos usos, para poder induzir esse desenvolvimento de centralidades? Por que a gente não pode usar essa oportunidade de criar novos corredores de transporte, de criar novos eixos de transporte, para também modificar essa estrutura que a gente tem, que nos faz... Porque a gente fica só pensando em eu tenho que chegar lá longe, mas por que eu tenho que ir tão longe? Por que eu não posso, não se pode pensar no próprio raio de interferência, no seu próprio raio e começar a diminuir a necessidade das viagens, entendeu? Fazer coisas que te evitem tanto ter que realizar. Então, pensa-se de uma forma... A solução do problema do transporte e da mobilidade urbana começa pela diminuição da necessidade da mobilidade urbana, né? Quanto Sim, menos exatamente. Você tiver que se E deslocar... isso é uma questão também que é até o que eu ia falar, que, por exemplo, os planos de transporte e trânsito, da forma como eles eram concebidos, é assim: eu tenho um problema. Esse cara quer ir até aqui, como que ele vai fazer? Agora, hoje, o que a gente vê? Esse cara tem que ir até aqui. Mas por quê? Então, é integrar o que é transporte com o uso do solo também. Antes, a visão que se tinha era muito de... o cara que faz o planejamento de uso do solo não fala com o que faz transporte. Fica aquele vácuo. Aquele vácuo, se bicando. E, na verdade, não. Peraí, a gente vai fazer uma lei de uso e ocupação do solo para redirecionar o crescimento da cidade? Isso tem que estar diretamente vinculado a como as pessoas vão acessar essas atividades. Entendeu? Como que, se eu estou fazendo uma zona que é assim, eu tenho que lembrar que aquela pessoa lá do outro lado vai querer vir até aqui. Então, como que eu vou solucionar isso? Entendeu? Ok. Juliana, como é que está a nossa participação no chat? Temos perguntas do internautas? Temos mais perguntas do Twitter novamente. O Adriano, qual a importância do Estatuto das Cidades para o desenvolvimento das áreas urbanas no Brasil? Quais são as suas omissões e falhas? E ele também quer saber como resolver a falta de planejamento de uma cidade. Olha, perguntas complexas. Bem complexas. Não, eu acho assim, o Estatuto da Cidade, ele é um instrumento assim importantíssimo. É uma coisa assim que possibilitou que uma nova configuração
das cidades. Eu acho a questão de você hoje ter essa visão de que a cidade precisa de fato ser planejada dentro de certos princípios. Eu acho que é uma questão, é um instrumento muito valioso. Agora, tem essa questão da falta de planejamento, a gente tem que... Existe a falta de planejamento e o planejamento equivocado, são duas coisas diferentes. Então hoje houve aí uma profusão de planos diretores, uma profusão de coisas, então a gente não pode dizer que não haja um planejamento. Claro que, assim, estou dizendo de uma maneira bem geral, mas... a questão é o planejamento, e é exatamente isso que eu estava falando. A gente tem todos os instrumentos urbanísticos, a gente tem coisas muito valiosas que, por exemplo, a questão do IPTU progressivo que vem atrelada ao Estatuto da Cidade, que é um instrumento muito interessante para induzir adensamento, porque isso evita com que haja aquelas grandes áreas que as pessoas reservavam para valorizar. Não, agora a aplicação do IPTU progressivo, ele traz consigo a ideia de que se você tem uma área dotada de infraestrutura, ela tem que ser usada, porque você não pode tornar o espaço urbano obsoleto. Mas por outro lado tem toda aquela questão de aplicação, não é nem a questão da falta do planejamento, é o planejamento que a gente tem. O que adianta a gente ter planos e planos e planos se isso não é aplicado, de forma contínua? Então, acho que a gente tem instrumentos que são valiosos, mas a gente não vê a aplicação de fato disso, efetivo disso. Juliana, você é diretora de gestão da mobilidade do ITDP, que é o Institute for Transportation and Development Policy. O que é o ITDP? Que ele é um instituto estrangeiro, atua no Brasil, o que ele vem fazendo? Conta um pouquinho dessa atividade tua e desse instituto. O ITDP é uma organização, é um instituto sem fins lucrativos, né? Ele tem sede em Nova York. Ele já tem, esse ano, a gente está comemorando os 25 anos do ITDP. E o ITDP está atuando no Brasil mais ou menos desde 2002. Então, o ITDP ele tem a sede nos Estados Unidos, mas tem escritórios em vários países. Tem na Índia, na China, na América Latina, tem no México, na Argentina e vários outros países. E o foco do ITDP é promover, assessorar tecnicamente esses países, a trazer experiências que são bem-sucedidas e promover essa troca de tecnologia, de informação. Então, a gente hoje atua no Brasil em 3 cidades, que são São Paulo. São Paulo a gente ainda está com uma atuação um pouco tímida, mas a gente já está começando a galgar novos espaços. Mas a gente tem um escritório, nosso escritório físico mesmo é no Rio de Janeiro, e a gente atua também em Belo Horizonte. A gente tem protocolo de intenção com essas 3 cidades. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente participou muito, para dar um exemplo para você entender, a gente trouxe vários consultores, a gente tem vários consultores internacionais que trabalham que têm expertise em vários assuntos, e a gente traz para trabalhar com os técnicos para que eles possam trocar experiências, e isso tem dado resultados. Belo Horizonte tem dado resultados muito interessantes. A gente também está no Rio de Janeiro fazendo algumas coisas. Especificamente, a gente está hoje especificamente trabalhando num plano diretor de transporte não motorizado do Estado, que também é um projeto muito interessante que está sendo feito lá. Então, a nossa ideia é estar se associando com buscando parcerias com os governos para poder fazer essa troca de tecnologia, essa troca de conhecimento. Legal. A Juna colocou aqui para mim que o ITDP premia anualmente a cidade que mais se destaca por iniciativas de transporte sustentável. Nova York e cidades da Índia e da China já ganharam. O que é necessário que uma cidade seja agraciada com essa homenagem? Olha,
a cidade, ela precisa... esse prêmio que o ITDP dá, ele é feito assim... É um julgamento feito por um comitê formado por vários institutos internacionais ligados à questão do transporte sustentável. E a ideia é que a cidade tenha que apresentar uma solução que tenha trazido resultados efetivos para a qualidade de vida das pessoas. Ela tem que demonstrar que trouxe resultados efetivos para a qualidade de vida da população e que possa produzir exemplos que outras cidades possam, que a transferibilidade fomenta essa troca de experiências. Que fomenta a troca de experiências. Então ele tem que ser um exemplo bem sucedido, né? Você tem um exemplo para dar? Você lembra de cabeça dessas cidades, Nova York, cidade da Índia, da China? Olha, falando assim hoje no Brasil, o ano passado, 2010, Curitiba recebeu menção honrosa nesse prêmio, pela linha verde, que acho que é o 6º corredor que eles estão fazendo. Então, qual é a ideia? Você faz agora um corredor de transporte, um corredor de ônibus, que não é só um corredor de ônibus, é um corredor de ônibus que fez com que que trouxe mais acessibilidade, por exemplo, a todo tipo de pessoa, e que o comércio mudou, e que mudou a configuração espacial, criou um espaço público, as pessoas se apropriaram desse espaço público. E aquilo que você cita, que são aqueles impactos positivos. Que são os impactos positivos. Então, muitos desses projetos que estão aí, eles estão ligados a isso, a projetos que reconfiguraram o seu entorno. Aliás, Curitiba sempre foi citado, historicamente, como exemplo de uma cidade com boas soluções de transporte implantadas na época da gestão do Jaime Lerner, né? Sim, Curitiba ela tem uma característica especial que foi, nesse momento em que foram criados esses corredores, ela foi a única cidade que conseguiu evoluir como sistema. Porque outras cidades, nesse mesmo momento que estava sendo feito isso, um projeto no Brasil, e outras cidades, por exemplo, Goiânia é uma cidade que tem um corredor como o de Curitiba, com estação já há muitos anos, também na década de 70, mas ele ficou no corredor. Isso não evoluiu como sistema, como foi o que foi que Jaime Lerner possibilitou, ele viabilizou isso. Obra pela obra, assim, ficou só uma obra, legal, é uma obra bem feita, mas a obra. Eles têm outras características de transporte que eu não estou querendo, assim, eles têm um outro sistema, tal, que lá também foi muito positivo em outros sentidos. Mas, assim, o que é Curitiba como exemplo, que é muito bacana, é que ele é um exemplo de desenvolvimento orientado pelo transporte. Eles criaram uma rede. E 2, eles adensaram esses corredores. Então, se você vê uma foto aérea de Curitiba, você consegue perceber certinho onde estão os corredores, porque existe um adensamento. Você consegue perceber os polos. Então, isso aqui é legal, é que modificou a configuração da cidade, modificou a configuração de uso do solo da cidade. Então isso é uma coisa muito positiva e naquele momento muito inovadora, né? E hoje você tem a consolidação de uma política de transporte e de um desenvolvimento orientado pelo transporte. Ok. A gente está conversando hoje aqui com a Juliana Carmo Tunes, que é diretora de gestão da mobilidade do ITDP, e eu vou pedir